coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte: a gente não vai aprender contabilidade. Você vai falar assim, pô, mas como assim não vai aprender contabilidade, né? A gente vai aprender a fazer as questões de contabilidade que vão cair no seu concurso. Porque para aprender contabilidade, depois que você estiver ganhando lá seus R$ 8.500 lá na Polícia Civil e já estudando para delegado, juiz, promotor, aí se você quiser fazer o curso de Ciências Contábeis, você vai e faz. Por que é importante eu falar isso para vocês? Ao longo da vida de concurseiro, eu me deparei muito com isso, né? Muitas vezes tinha alguns alunos que chegavam e falavam assim, pô, estudo tanto, eu entendo tudo aqui de balanço patrimonial, entendo de DRE e eu não consigo passar na prova. Mas por quê? Porque o objetivo não é você entender tudo de contabilidade, é você saber o que a banca cobra e você ir nas questões e resolver. Se você for lá e acertar todas as questões de contabilidade, depois falar assim, Luiz, eu não lembro mais nada de contabilidade. Maravilha. O importante é que você foi lá e acertou as questões. Depois você aprende, tá? Então eu vou tentar trabalhar dessa forma com vocês. Pegando os tópicos do edital, a gente discute o tópico, discute as questões, tira dúvida e vai dando sequência, tá bom? Vamos combinar assim. Eu vou colocar minha tela aqui, apresentar para vocês. Vamos lá. Vocês viram que lá no edital tem um tópico que é conceitos, objetivos e finalidade da contabilidade, certo? Para a gente entender isso aqui, a gente vai ter que falar de alguns conceitos que eram tratados antigamente e como esses conceitos são tratados hoje a partir do CPC 00. Que nós tivemos grandes mudanças aí na contabilidade, então a banca tenta pegar o aluno em alguns conceitos, traz um conceito antigo, aí você vai, poxa, eu estudei o conceito de patrimônio, não tem nada a ver com isso. Então você precisa entender que esses conceitos mudaram, então por isso que eu preciso ler para vocês os conceitos sobre várias óticas, né? Até alguns conceitos de autores, mas vocês vão ver que tem pontos dos conceitos que coincidem, e é com base nesses pontos que vocês vão conseguir matar as questões, tá? Então, primeiramente, a gente vai entender o seguinte: quando a gente está estudando conceitos de contabilidade, a gente estuda para entender o objeto da contabilidade. Vai ter muita questão falando sobre isso, fala qual é o objeto da contabilidade. Aí você vai ver que na mesma questão eles misturam falando o que é o objetivo da contabilidade, finalidade e campo de aplicação. Quando a gente fala de objeto, nós vamos ver aqui nos conceitos, a gente está falando que o objeto da contabilidade é o patrimônio da entidade. E aí nós vamos aprender o que é patrimônio. O objetivo, olha, se o objeto é patrimônio, o objetivo é controlar o patrimônio. E aí você vai ver também algumas questões que vai falar que é controlar e estudar o patrimônio. Ok, tá perfeito, tá? Finalidade. Quando a gente está estudando contabilidade, você só tem as pessoas muitas vezes veem lá o balanço patrimonial, uma DRE, que você vai aprender aqui o que é isso, né? Que são os demonstrativos contábeis. E a gente pensa logo em números, né? Nossa, estou falando aqui de valores, de cálculo, etc. Mas para que isso tudo é feito, né? Por que existe a contabilidade? Então, uma das finalidades da contabilidade, ou talvez a principal finalidade, é prover informações aos usuários. Que usuários? Nós vamos ver também quem são esses usuários, é importante saber. E a contabilidade, ela se aplica somente a empresas que visam lucro? Somente a empresas privadas? Né? Não. Empresas privadas, empresas públicas, empresas privadas que visam lucro e que não visam lucro. Tá? Então a gente vai ver que todas as entidades estão sujeitas à aplicação da contabilidade. Tudo bem? Bom, eu vou passar aqui pelos conceitos e vou pontuando para vocês. Vocês vão entender que assim, não precisa decorar. Não precisa decorar conceito, porque existe uma coisa que é o seguinte, pessoal, quando a gente estuda para a prova do CESP, né, que é o SEBRASP agora, a gente tem vários conceitos lá. A gente fala assim, ó, tem o conceito do Eliseu Martins, tem o conceito da FIPECAF, tem o conceito do autor X, Y, Z, e tem o conceito do CESP. Então, muitas vezes o CESP mistura tudo isso e dá um conceito e você acaba tendo que marcar a questão, mas eu não li isso. Mas se tiver os pontos que eu vou mostrar para vocês aqui, não fica brigando com a questão, marca, tá? Que a questão vai estar certa. Então, primeiro, que a gente tem que entender é o seguinte: contabilidade. Contabilidade é uma ciência?
é: que tipo de ciência é a contabilidade? Nós estamos fazendo direito, a gente sabe que nós somos da área de humanas, tá? E a contabilidade, ela é uma ciência exata? É uma ciência humana? É importante saber isso, porque você vai ver que vai ter questões onde vai tentar te confundir. Dizer, porque a contabilidade lida com números, então isso é muito comum as pessoas acharem que contabilidade é uma ciência exata. E não é. Contabilidade é uma ciência social aplicada, tá? Mas o que ela estuda? Olha só, estuda e controla o quê? Patrimônio. Tá? Então, se ela estuda e controla patrimônio, nós vamos ter que saber o que é o patrimônio. E com qual objetivo? Quando ele fala aqui que é evidenciar graficamente, né, as variações, etc., é porque está falando dos demonstrativos. E os demonstrativos, muitas vezes, eles são evidenciados em forma de gráficos. Então, nós vamos ter ali alguns quadros, na verdade, né, que demonstram o balanço patrimonial, um quadro para DRE, para demonstração de fluxo de caixa, que vocês não vão ver no edital, tá? Estabelece normas de interpretação, análise, auditagem, serve como instrumento básico para tomada de decisão. Por que eu estou passando mais rápido por essa parte aqui? Porque se você fizer a leitura, o que vai importar para nós principalmente é isso aqui, ó. É a ciência que estuda e controla o patrimônio. Vamos para o outro conceito aqui. Ciência que estuda e pratica, controla e interpreta os fatos ocorridos no patrimônio. Patrimônio de quem? Das entidades, mediante registro, demonstração expositiva e tal. Está vendo que ele vai trazendo alguns conceitos aqui, alguns mais simples, alguns mais detalhados, mas tudo gira em torno de quê? Estudo e controle de patrimônio, prover informações, representar de forma gráfica, permitir auditagem, prover informações. Então, esses tópicos eles podem aparecer dentro de um conceito e você pensar assim, mas eu decorei, um exemplo, né? Essa pessoa decorou. Pois, mas eu decorei aquele conceito do slide e a prova não veio esse conceito. Mas será que no contexto ele não está dizendo essa mesma coisa? Então é isso que eu quero de vocês. Eu não quero que você decore, quero que entenda a lógica desse conceito, tá? A gente entender os conceitos da contabilidade, a gente também entender um pouco o seu ambiente, né? Como que essas contabilidades se dão. Quando a gente está falando de contabilidade, assim como a gente estuda lá, né, no direito, que tem a ordem dos advogados e assim por diante, dentro da contabilidade também a gente tem várias normas e vários organismos. Então nós temos lá o CPC, que é o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, vocês provavelmente vão ver isso em questões. Conselho Federal de Contabilidade, que fazendo um paralelo seria similar ao Conselho Federal da Ordem, né, dos Advogados. Comissão de Valores Mobiliários, que é uma autarquia e que regula também esse ambiente contábil, principalmente as empresas que têm ações na Bolsa de Valores. Secretaria de Receita Federal, Instituto Brasileiro de Auditores Independentes, Banco Central, quer dizer, são várias entidades que atuam na padronização de informações contábeis. Okay? Então, esse é um ambiente para a gente entender o todo assim da contabilidade. E com relação à legislação, a Lei 6.404/76, que é a chamada Lei das SAs, é a lei mais importante, digamos assim, na área contábil. É ela que define as regras das empresas, sociedades anônimas, mas que também muitas vezes são utilizadas, né, para as outras empresas. A gente utiliza como referência para outras empresas. E os pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, que eu disse para vocês, e o principal deles é a estrutura conceitual. Então, quando você tiver tempo, fala assim, eu tô querendo ler alguma coisa sobre contabilidade. Você vai pegar o CPC 00 e vai ler. Por quê? A parte conceitual para esse tipo de concurso, ele é muito importante. Porque o examinador ele sabe que não está aplicando uma prova necessariamente para contadores. Então ele não vai colocar lá para você um demonstrativo enorme, com cálculos enormes. Até porque aqui nós estamos estudando só um pedaço da contabilidade. A gente teria muito mais coisa dentro da contabilidade. Então, se ele for cobrar de vocês, na maioria das vezes, ele cobra conceitos. Então, Luiz, se eu tiver que escolher entre fazer um monte de cálculos contábeis e estudar o CPC 00, o que você recomenda? Estuda o CPC 00, tá? Está disponível no site, depois eu mando para vocês o link, mas está lá no site do Conselho Federal de Contabilidade. E quem são os usuários da contabilidade? Por exemplo, para que existe contabilidade? A gente já viu que é ciência que estuda e controla patrimônio, né? Interpreta os fatos contábeis,
Só que você faz isso para alguém. Não adianta eu ir lá e elaborar um balanço patrimonial, uma demonstração de resultado econômico, né, uma DRE, demonstração de resultado do exercício, se eu não souber para quem que eu estou fazendo. Então, normalmente, os usuários da contabilidade são quem? Administradores de empresa, autoridades fiscais, então, quer dizer, o fisco está interessado em saber se você está contabilizando e recolhendo os tributos de forma adequada. Instituições financeiras, por que uma instituição financeira interessa pela contabilidade de uma empresa? Imagina que você vai lá no banco e vai solicitar um empréstimo. Tá? O banco, eu quero 100 mil reais de empréstimo. O banco precisa saber se você tem condições de pagar esse empréstimo. Ele precisa ver sua saúde financeira. Onde é que ele vê essa saúde financeira? Nas demonstrações contábeis. Investidores, da mesma forma. Você hoje quer investir em uma determinada empresa, seja na bolsa, ou em uma empresa pequena mesmo, microempresa, você quer fazer um aporte de capital ali, você vai pedir o quê? Os demonstrativos. Você quer saber nos últimos 5 anos, essa empresa dá lucro, não dá lucro, tem renda, não tem? Como é que está o passivo dela? Ela deve muito, deve pouco, tem, né? Então tudo isso é importante. E aí outros, agências governamentais, organizações sem fins lucrativos, enfim. Você tem vários usuários da contabilidade e que isso aqui não é um rol estanque, tá? Porque vai depender da sua necessidade. Esses aqui são exemplos de pessoas que têm interesse. Então, quem são os usuários da contabilidade? Aquelas pessoas que têm interesse, pessoas ou instituições que têm interesse na informação contábil. Tudo bem? Até aqui tranquilo? Podemos prosseguir numa boa? Lucas, tranquilo. Você que está respondendo aí, o pessoal está caladinho, eu não estou olhando o chat. Tá, tranquilo. Então, Deixa eu ver aqui se alguém mandou alguma coisa no chat, não. Tá, então vocês estão conseguindo entender tranquilo, né? Se não tiver, fala que eu volto. Bom, aí vem uma parte aqui que realmente agora a gente precisa entender bem, que são alguns conceitos sobre a estrutura do balanço. A gente vai ver no tópico específico, né, o que é o ativo, o que é o passivo, em números, mas aqui primeiro a gente tem que entender um conceito. E é nesse ponto que eu chamei a atenção de vocês. Por exemplo, durante muito tempo, até 2017, até dia 27 de dezembro de 2017, que a Lei 6.404/76 foi alterada pela Lei 11.638 de 2017, a gente tinha um conceito que era o seguinte: ativo. Ativos são os bens. Passivos. Passivos são as obrigações. E o patrimônio líquido é o que sobra. Eu pego um ativo, né, retiro o meu passivo e sobra o patrimônio. Antes de entrar na contabilidade em si, vamos pensar em nós. Imagina hoje você, tá? Você tem ali um patrimônio, tá? Todo mundo aqui tem um patrimônio. Todo mundo aqui tem ativo, todo mundo aqui tem passivo. Não importa o valor, mas tem. Então você vai lá e pega o seu carro, a sua moto, o seu relógio, tá? Tudo isso que é bem, né? A gente trazia tudo isso e dava um conceito para ele de ativo. Tudo que era dívida, mas eu devo o estacionamento lá da faculdade, eu devo a padaria, né? Eu devo o supermercado, eu devo um dinheiro para um amigo que eu peguei emprestado. Isso é o meu passivo, pensando em nós, pessoas físicas. Então, qual é a minha riqueza? Aí vem a grande questão, qual é a minha riqueza? Ora, eu vou ter que pegar tudo que eu tenho de bens aqui, o meu relógio, o meu carro, tudo que está aqui registrado como um bem, e vou ter que subtrair disso o que eu devo. Só aí é que eu vou saber qual é a minha riqueza. Então, é muito comum as pessoas falarem: comprei um apartamento de R$1 milhão. Comprou como? À vista? Se você comprou à vista, você fez uma troca. Você trocou dinheiro, que é também um item do ativo, por um imóvel, que também é um item do ativo. Então você continua tendo um bem. Agora, se você comprou um apartamento por R$1 milhão e financiou, você não tem nem nada de riqueza, né? Seu patrimônio é nulo. Por quê? Você tem de um lado um apartamento e de outro lado você tem uma dívida com a Caixa Econômica. Então você tem de um lado um ativo e de um lado um passivo. Por que eu estou fazendo essa comparação com pessoa física? Para ficar fácil de você entender que não é bicho de 7 cabeças quando a gente está estudando contabilidade e falando de ativo e passivo.
Transporta esse exemplo que eu dei agora de pessoa física para uma pessoa jurídica. O que seria um ativo de uma empresa? Pensa numa empresa grande. O que seria o ativo de uma empresa? Seu maquinário, os galpões que ela tem, toda a parte de estrutura, né, física, veículos, sejam veículos utilizados na produção, veículos da diretoria, tudo aquilo que você consegue mensurar, que você tem de um lado um bem, ele fica do lado do ativo. Mas essa empresa, será que ela só tem ativo? Não, essa empresa também, ela compra mercadorias de fornecedores a prazo, ela deve tributos, essa empresa, ela deve salário de funcionário, essa empresa faz empréstimo. Então, desse lado, tudo isso que eu falei vai ser o lado do passivo. Então, de um lado, o que gera renda, tá? Então, você tem ali o patrimônio, a máquina, etc., que vai fazer com que a empresa funcione. E de outro lado, você vai ter o financiamento dessa empresa. O que é o financiamento? Como ela financia a sua atividade. Então, de um lado o ativo, de outro lado o passivo. E aí, antes a gente chamava ativo de bens e direitos. Você pode continuar com isso na sua cabeça, bens e direitos. Mas dificilmente você vai ver uma questão na prova dizendo que um ativo é um ativos são bens e direitos. Não vai. Porque o conceito mais atual, mais moderno de ativo está aí no slide. Ó. É um recurso controlado pela entidade como resultado de eventos passados. Beleza. O que significa isso? Significa que você, em determinado momento, adquiriu um bem e agora ele está sob o controle da sua empresa. Tá? Então, por isso que ele diz que é resultado de um evento passado. Uma máquina, por exemplo. E por que você compra uma máquina? Eu comprei uma máquina para guardar aqui. Não. A empresa, a pessoa jurídica, ela é diferente de nós, que temos a pessoa física, que às vezes vai lá na loja, vai em algum lugar, compra determinado bem, determinado item e não sabe para que é. A empresa ela precisa saber. Ela compra uma máquina, ela investe, se ela espera o quê? Um benefício futuro, um benefício econômico. Ela espera que aquilo ali vai gerar o quê? Vai gerar uma renda para a empresa, tá? E se não houver expectativa de contribuição futura, direta ou indireta, ao caixa da empresa, não existe ativo. Pô, Luiz, mas você fez toda essa volta, toda essa história para falar isso? Pega o conceito antigo, traz aqui para dentro, que você vai ver que ele está dizendo a mesma coisa. Recurso controlado para a entidade, pertence à entidade, tá? Eventos passados, adquiriu em determinado momento e hoje é utilizado, e espera um benefício econômico para a entidade. Então, se não gera caixa para a empresa, não é um ativo, ok? Bom, e o passivo? O passivo é diferente, é o contrário, você vai ser o quê? Uma obrigação. Então, você foi ali e pegou um empréstimo. Você foi ao banco e financiou, digamos assim, um maquinário ou financiou um veículo para a empresa. Você vai ter ali uma obrigação e que também é importante você guardar esse conceito, se quem estiver anotando alguma coisa aí, guarda, que o passivo também é conhecido como obrigações de terceiros, tá? E eu vou dizer por que é obrigações de terceiros daqui a pouco, quando eu falar de patrimônio líquido. Mas é comum você ouvir, você ler e ouvir esse tipo de expressão, obrigações de terceiros. Então, o examinador, normalmente, ele quer dificultar o máximo para você. Ele vai falar assim, poxa, se eu chamar de passivo, todo mundo sabe o que é. Sabe que vai dificultar? Para poder fazer aqui, digamos, uma peneira, eu vou chamar de obrigações com terceiros. Porque nem todo mundo sabe que passivo é obrigação com terceiro. Então, cuidado, vamos, né, ficar atento a esses detalhezinhos, porque isso é muito comum. Você vai lá, faz a prova, assim, poxa, eu sabia o que era passivo, mas não sabia que era obrigação com terceiro. Na verdade, você sabia tudo, você só não sabia que era a mesma coisa, tá? Então, é uma obrigação presente da entidade que deriva de eventos já ocorridos, cuja liquidação se espera em saída de recurso. Ora, é até óbvio, né? Você fala assim, poxa, eu tenho aqui um empréstimo, eu devo a um banco, então significa que no momento que eu pagar, eu vou ter que retirar recursos capazes de gerar benefício econômico. Ou seja, você só adquire um passivo se você acreditar que aquilo ali vai gerar um benefício econômico para a sua empresa. Tranquilo? Bom, se você entendeu o que é ativo, se você entendeu o que é passivo, patrimônio líquido ficou mole.
Patrimônio líquido é a diferença entre ativo e passivo. Foi o que eu acabei de explicar para vocês. Se você for pessoa física e pegar o seu bem, o seu carro, sua carteira, seu relógio, sua corrente de ouro e vender, tá? E aí depois você fala assim, poxa, vendi aqui, arrecadei 100 mil reais. Agora, esses 100 mil reais são meus? Não, não são. Sabe por quê? Porque eu tenho que pagar o fulano ali, ó. Eu devo para ele, eu devo para esse cara. Aí você vai lá e paga para o fulano. Quando você paga para o fulano, sobra um residual, não sobra? Esse resíduo que sobra é o seu patrimônio líquido. Então, na empresa, a mesma coisa. Ela tem um ativo, ela tem um passivo. Quando ela pega esse ativo, compara com o passivo e tem um resultado, o que sobra é o patrimônio líquido. Então, patrimônio líquido é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzido o passivo. Essa fórmula que eu trouxe para vocês, ativo menos passivo, porque inclusive está no edital, eles chamam de equação fundamental. Olha só, gente, como é simples acertar uma questão dessa. Equação fundamental da contabilidade nada mais é do que ativo menos passivo é igual ao patrimônio líquido. Só que o que o examinador faz normalmente? Ele mistura tudo isso, só que aí já é matemática. Então ele pega aqui, ativo é igual ao patrimônio líquido mais passivo. Então perceba, ele faz isso aqui, ó. Ele vem, pega isso aqui, tá? Traz para cá e muda o sinal. Matemática. Aí a gente decora que ativo menos passivo é patrimônio líquido e o examinador vai lá e só muda a ordem. Ativo é igual ao patrimônio líquido menos passivo. Aí fala assim, poxa, isso eu não aprendi. Cuidado, fica de olho. Ele pode inverter essa equação aqui de várias maneiras, entendeu? Para você se confundir. Então você já tem o conceito de ativo, de passivo e de patrimônio líquido. Aí vem outros conceitos importantes. Praticamente vocês vão entender, são esses conceitos que você vai precisar ter em mente, tá? A princípio. Então, receita. O que é uma receita para nós? Para nós, receita não é aquilo que é o positivo, digamos assim. Você trabalha durante um mês e recebe o seu salário. Então você recebe um benefício econômico. Né? Então aquilo ali aumenta, é uma entrada de receita para você, uma entrada de recurso. E o que é a despesa? A despesa é o contrário, é o que vai consumir esse recurso, é o que vai consumir essa receita. A empresa não é diferente. Você tem lá aumento de benefício econômico, só que aí os conceitos acabam não sendo tão simples. Mas se a gente pegar o cerne do entendimento, é a mesma coisa. Receitas são aumentos nos benefícios econômicos durante um período contábil, sob a forma de entrada ou aumento de ativos ou diminuição de passivo, que resulta no aumento do patrimônio líquido, que não seja proveniente de aporte dos proprietários da entidade. Pô, Luiz, mas você vai querer que a gente vai decorar isso aí? Não vai explicar, não? Claro que não. Vou explicar cada detalhe desse aqui. Benefício econômico, a gente já entendeu, expliquei lá na questão do ativo e do passivo, tá? Período contábil, quando ele chama de período contábil, pode ser 1 ano, 6 meses, 1 mês, vai depender da atividade da empresa, como ela estrutura a sua organização ali, né, das suas atividades. Mas pode ser entrada e aumento de ativo ou diminuição de passivo? Sim. Por quê? Imagina, pensa no seguinte, se entra dinheiro no banco, né? Eu fui lá, fiz uma venda de uma mercadoria à vista, eu peguei esse dinheiro e depositei no banco, ou o cliente pagou o boleto, ou depositou um cheque, esse dinheiro, ele entra onde? Ele entra no ativo. Então, houve um benefício econômico a partir da entrada desse dinheiro no banco, no caixa da empresa. Tá? Então, teve um aumento de um ativo. E diminuição de passivo? Ora, se você tem uma dívida, imagina o seguinte, isso aqui para fins contábeis, né? Não seria o nosso caso como pessoa física, mas para fins contábeis, se você tem uma dívida, imagina que você deve lá 100 mil reais, ou deve o governo, vamos pensar no governo, nessa época de pandemia está acontecendo muito isso. Você tem lá uma dívida com o governo e o governo vem e diz o seguinte, olha, a partir de agora eu perdoo essa dívida, quem tem dívida de até tantos mil reais não vai precisar pagar. Esse passivo diminuiu, não diminuiu? Ele diminuindo, ele também é considerado uma receita, porque você deixou de retirar dinheiro do caixa. Se você diminui um passivo sem retirar dinheiro do caixa, automaticamente você vai aumentar o seu
patrimônio líquido, tá? Então a gente vai, quando a gente começar a fazer os cálculos, eu mostro direitinho isso para vocês. Que você tem, se você pegar a fórmula, ativo menos passivo é igual a patrimônio líquido, tá? Se você tem um lado aqui, um ativo, imagina um ativo de 100 e um passivo de 50, você vai ter um patrimônio líquido de quanto? De 50. Ativo menos passivo é igual a patrimônio líquido. 100 menos 50, 50. Ok? Ora, mas esse passivo deixou de existir, o governo perdoou a dívida ou deixou, digamos assim, o fornecedor não vai cobrar mais a dívida, prescreveu a dívida ou coisa do tipo. Ora, agora ao invés do meu passivo ser 50, meu passivo é 40, porque eu deixei de ter a obrigação de pagar 10. Então perceba, meu ativo agora 100 menos 40, para quanto foi meu patrimônio líquido? 60. Então quer dizer, para fins contábeis, a diminuição do passivo sem que haja saída de caixa também é considerada receita, porque teve um reflexo, um aumento no patrimônio líquido. Tá bom? Bom, e a despesa? Despesas são decréscimos nos benefícios econômicos durante o período contábil, aquela mesma lógica que eu falei, tá? Pode ser um ano, um mês, 3 meses, depende. Sob forma de redução ou saída de ativo ou incrementos em passivos que resultem em decréscimo do patrimônio líquido e que não sejam provenientes de distribuição de resultado ou capital dos proprietários da entidade. Esse finalzinho aqui, tanto da despesa quanto da receita, que eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês. Agora você vai pensar do lado contrário. Imagina o seguinte, o que é uma despesa? Para nós, uma despesa é aquilo que você vai reduzir a sua receita, vai reduzir o seu caixa. Para a empresa também, de uma forma bem geral, despesa é aquilo que vai reduzir o seu caixa, que vai reduzir o seu patrimônio, tá? Agora, pode ser por meio de uma redução de ativo ou incremento de passivo. Pensa no seguinte, imagina que você está lá, você tem um carro, um veículo, e aí, de repente, esse veículo sofre um acidente, dá uma perda total e você não tem nem seguro desse carro. Concorda comigo que você está reduzindo o seu ativo, tá? Sem que para isso haja uma respectiva entrada de dinheiro em caixa ou a substituição desse ativo? Volta para aquela continha matemática. Ativo 100, passivo 50, patrimônio líquido 50, tá? Quando você tem essa retirada de ativo sem que haja uma troca ou uma respectiva entrada de recurso, você não vendeu o veículo, esse veículo você perdeu. Então você está reduzindo o seu ativo. Seu ativo que era 100, agora ele é 90. 90 menos 50, quanto é o seu patrimônio líquido agora? 40. Então essa perda, essa redução do seu ativo, sem respectivo incremento no caixa ou a substituição, ele é considerado uma despesa, ok? Então, despesa pode estar associada ao pagamento de algo, mas você está pagando um salário, é uma despesa, tá? Você está pagando ali o seguro do veículo que eu comentei agora que você em tese não teria pago, pagou o seguro, é uma despesa. Então, você está reduzindo o seu patrimônio. Se está reduzindo o seu patrimônio, despesa. Se está aumentando o seu patrimônio, receita. Tudo bem? Agora, por que ele fala isso aqui? É importante você ter isso aqui em mente, que é o seguinte, que não sejam provenientes de aporte do proprietário da entidade. Porque não é considerado receita se você que é sócio, imagina que Lucas e Brenda, por exemplo, são sócios de determinada empresa. Aí o Lucas fala assim, olha, recebi um dinheiro aqui, ou estou interessado em ter uma maior participação no capital da empresa e eu quero fazer um aporte nesse capital. Significa que o Lucas, que tinha, por exemplo, 60% de participação, ele quer agora ter 70%. Então ele veio e colocou mais dinheiro na sociedade. Então esse dinheiro entrou no caixa, só que ele foi para o capital da empresa. Isso não é receita, porque para ser receita tem que ser ou oriunda da atividade da empresa, então se você é um comércio tem que ser oriundo da venda de mercadoria, se você é prestador de serviço tem que ser da prestação de serviço, ou nessas hipóteses que eu citei para vocês, uma redução de passivo sem que haja uma concomitante redução de ativo. Tá? Então, quando há o aporte de recurso do sócio na empresa, não pode ser considerado receita. E
O lado contrário, quando é lá da despesa, ele diz o seguinte, que não sejam provenientes de distribuição de resultado ou de capital sócio. Então agora é o contrário. Primeiro, o Lucas queria entrar com recurso, ele queria colocar dinheiro na empresa, não é receita. Agora a Brenda, ela quer retirar dinheiro da empresa, ela quer retirar o lucro que ela tem na empresa. Então quando a empresa pega aquele dinheiro que está no caixa, apura o percentual que cabe ao sócio e entrega esse dinheiro ao sócio, eu não posso considerar isso como uma despesa. Perfeito? Então o que eu preciso que vocês entendam é isso. O que pode gerar receita e o que pode gerar despesa. Da mesma forma, aquela exceção. Por quê? Porque normalmente os caras gostam, o examinador gosta de cobrar de vocês, é a exceção. Então vamos supor que ele vai dizer o seguinte: podemos dizer que os aportes feitos pelo proprietário na entidade, que aumenta o caixa e respectivamente o seu capital, são receitas? Você vai dizer que não. As perguntas normalmente são assim, ele vem pela exceção, tá? E a mesma coisa na parte de baixo. Se disser para você assim que em determinado período uma empresa realizou a distribuição de lucros para o sócio A, B, C. Com isso, houve então a geração de uma despesa. Está errado. Agora, se ele disser, a empresa pagou a conta de energia, é despesa? É. A empresa pagou salários, é despesa? É. A empresa recebeu uma duplicata, depois eu explico para vocês o que é duplicata. Aliás, duplicata a gente sabe, né? Que a gente estudou lá no direito, a gente estuda isso aí. Então, a empresa recebeu uma duplicata, uma promissória de determinada venda. Isso é receita? É, isso é receita. Tá bom? Tranquilo, gente, até aqui? A gente pode passar para o próximo. Querem fazer alguma pergunta? Vou seguir então. Tranquilo. Quando tiver silêncio, eu sei que é para seguir. Beleza, então vamos lá. Bom, aí chega a hora boa. E a hora boa, pô, estudou tanto e já vamos fazer exercício? Vamos fazer exercício. E agora eu vou ouvir de vocês, eu não vou ficar falando a resposta não. Por quê? Porque nós já estudamos esses conceitos. Então eu vou pedir que vocês leiam comigo, tá? E aí vão me dizer qual é a resposta correta com base no que nós já estudamos. Então vamos lá. Concurso técnico de processos organizacionais. Analise as sentenças a seguir sobre contabilidade geral e assinale a alternativa correta. Tá? Hoje em dia, concurso não está tendo muito essa coisa de a marca é incorreta e tal. Normalmente se cobra mais a correta, né? Então, mas é bom ficar atento, porque cada banca diz uma coisa. Então é muito comum, às vezes ali na correria, você tá, nossa, eu tô com uma pressa, o tempo e tal, aí o cara tá pedindo para marcar incorreta, você vai e erra. Então a gente precisa ficar atento nisso aí também. Passar em concurso não é só saber a matéria, tá? Você tem que saber fazer a prova também. A contabilidade é considerada uma ciência social e também exata, pois tem por objetivo medir quantitativamente e qualitativamente o patrimônio das entidades. A contabilidade tem como objeto de estudo o patrimônio das entidades. Seu principal objetivo é controlar o patrimônio das entidades. 3. A principal finalidade da contabilidade é fornecer informações aos seus usuários. E 4. Os usuários das informações produzidas pela contabilidade podem ser administradores, acionistas, fornecedores, investidores, instituição financeira, governo, inclusive pessoa física. Marque a alternativa correta. Aí eu vou querer que vocês me digam aí qual é a alternativa correta e por quê. Vamos lá? Só para a gente tornar bem dinâmico aqui, para não ficar muito... Senão fica Boa pensando. noite, Luiz. Boa noite, Luiz. Boa noite. Eu acho que é a letra A. As alternativas 2 e 3 que estão corretas. Eu marquei a letra B. Ah, desculpa. Eu marquei a B também. Então nós temos duas B e uma A. Certo? Então nós vamos entender, por exemplo, por que o item 1, isso aí foi unânime, né? Por que o item 1 não está correto? Por quê? Porque não é uma ciência exata, né? Beleza, tá vendo? Eu falei para vocês.
o examinador ele costuma querer, é coisa simples, mas acaba pegando. Então, Mas, Luiz, essa segunda parte tem por objetivo medir quantitativamente e qualitativamente o patrimônio, está correta, né? tá correto. Isso aqui tá certinho. Inclusive, a gente vai ver mais à frente, perfeito. Isso aqui tá certinho. Medir quantitativa e qualitativamente. Depois a gente vai explicar o que é isso. O quantitativamente é até simples, né? São valores mesmo, números. Qualitativamente, você vai ver o que faz parte do ativo, o que faz parte do passivo, o que diminui o patrimônio, o que não diminui, qual o efeito que ele causa no patrimônio, tá? A gente vai estudar isso aí direitinho, o qualitativo, o débito e o crédito. Vocês vão ver, quando chegar nessa parte, vocês vão ficar maravilhados com a contabilidade. É porque vocês estão formando em direito agora, então vocês vão querer parar e fazer contabilidade. Mas vamos lá. Envolve muita matemática? Então tá, então o item 1 é unânime, né? 2. A contabilidade tem como objeto de estudo o patrimônio da entidade? Beleza. Eu sempre bati nessa tecla com vocês. Patrimônio da entidade é sim o objeto de estudo. Seu principal objetivo é controlar o patrimônio da entidade? Isso está certo? Está certo, não tem problema aqui, tá? É objetivo controlar o patrimônio? É objetivo estudar o patrimônio? Tá perfeito, tá bom? Por isso que eu falei para vocês, não se prendam ao conceito ipsilitre, entenda o conjunto, tá? A principal finalidade da contabilidade é fornecer informações aos seus usuários? Tá correto também, tá certo, certo. Os usuários, tá, das informações produzidas pela contabilidade podem ser administradores, acionistas, fornecedores, podem, e detalhe, isso não é estanque, tá? Poderia colocar outras aqui, ó. Organismos internacionais, sim, e assim vai. Várias pessoas têm interesse na contabilidade aqui, o próprio sócio e assim por diante. Então, tá certo também. Pessoas físicas eu não tinha nem lido, confesso, viu? E pessoas na hora que eu li também. Me bateu um pouquinho de medo. Não, mas pessoas físicas, pensa você, por exemplo, investidor. Você é uma pessoa física, um investidor. E eu tenho uma empresa, imagina que eu tenho aqui uma determinada empresa, tá? E fazendo a propaganda aqui, né, da empresa que a gente tá montando aí, que é a Cefiscom. Então o Lucas chega e fala assim, Luiz, eu tenho um capital aqui de 50 mil reais e eu quero investir, só que eu quero que você me apresente aí as demonstrações. Vem cá, essa empresa sua dá lucro, não dá lucro? Percebeu? Então você tem interesse sim na informação contábil. Então a resposta correta realmente é 2, 3 e 4. É a letra B. Perfeito? Tranquilo? Não ficou dúvida aqui não? Perfeito, aham. Então tá bom. Vamos lá? Agora vocês têm que acertar. Por quê? Porque é da sua banca. E olha só, Polícia Federal 2018. Então, esse aqui, né? Estilo CESP, certo ou errado, você vai me ajudar a julgar esse item aqui. Considerando que a contabilidade é a ciência que estuda os fenômenos patrimoniais sob o aspecto da finalidade organizacional. Olha o conceito que o CESP trouxe, né? Assim, tá errado esse conceito? Não, não tá errado. Mas olha o núcleo da questão. É uma ciência, sim. Estuda fenômenos patrimoniais? Sim. Sob a finalidade organizacional? Sim, finalidade da empresa. Então, se você pegar fenômenos patrimoniais, pode ser qualquer coisa, pode ser alteração patrimonial, qualitativa, quantitativamente, assim por diante. Então, julgue os itens a seguir no que se refere a conceitos, objetivos e finalidades, que é o item 1 lá do seu edital. Foi o item 97 dessa prova. Sob a ótica citada, ou sob o aspecto citado, que ele fala de ótica, de aspecto. Então, sob o aspecto citado, sob a ótica citada, o objeto da contabilidade é o patrimônio do ente específico? É ou não é? O objeto da contabilidade é o patrimônio? Certo, Sim, marquei certo. Isso. Também. Aí você fala assim, pô, mas ente específico não se preocupa com esse complemento, assim, ó. Sobre a ótica do objeto é o patrimônio do ente contábil específico, do ente, né? Mas quem é o ente que está se referindo aqui? Da empresa, da pessoa jurídica, seja ela uma associação, uma fundação, uma sociedade, um órgão público. Esse é o ente contábil específico, tá? Então, cuidado, porque o SESC costuma trazer uns conceitozinhos assim. Mas tá certo? Tá certinho. Então, isso aqui dá certo. Para o estudo da contabilidade, olha só. Isso aqui você vai matar tranquilo. Para o estudo da contabilidade, patrimônio é a diferença entre ativos e passivos detidos pelas entidades.
Você já sabe o que é ativo, você já sabe o que é passivo e você já sabe o que é patrimônio líquido. Aí ele está perguntando, para o estudo da contabilidade, patrimônio é a diferença entre ativos e passivos detidos pela entidade? Eu marcaria errado por ter falado só patrimônio. Eu pensei Eu, nisso. eu também marcaria errado, porque patrimônio é bens, direitos e obrigações, né? E aí a diferença de ativo entre passivo é o patrimônio líquido. Exato. Exatamente isso. Mas você percebeu que é difícil, não assim, questão da prova lá se eu não me engano, não sei se aqui foi para escrivão, foi para agente da polícia, mas foi agente. Deve da ter Polícia sido o Federal. escrivão, porque eu acho que pra gente não caiu contabilidade, não. Eu acho. Tá. Então, assim, percebe que é uma questão fácil, mas o que ele quis pegar você aqui? Patrimônio, eu não sei quem foi que falou, e é justamente esse. Bens, direitos e obrigações, que é aquele conceito que eu falei para vocês, que não, cuidado, esse conceito ele vigorou até 2017. Assim, para resolver essa questão aqui, você mataria com esse conceito. Mas se ele estivesse perguntando para você o conceito de ativo, de passivo, já não estaria certo nos dias de hoje, tá? Porque esse conceito aí de bens, patrimônio, bens, direitos e obrigação é conceito de patrimônio. Mas se perguntasse, o conceito de ativo são só os bens? Não. Aí tem todo aquele conceito que eu expliquei lá para vocês, tá? Mas para essa questão aqui você matou. E aquilo eu falei, Luiz, mas você não falou que o que importa é acertar? Perfeito. Então, acertei, vamos embora, tá? A contabilidade, olha só de novo, ó. A contabilidade, ela integra o rol das ciências exatas por estar dedicada à mensuração da riqueza do ente contábil. Tá certo? Errado. Errado. O erro não é ciência exata, é uma ciência social aplicada. Então o examinador vai sempre tentar pegar, né, nesses pontinhos aí de você. A gente geralmente tem esse mesmo mito com a economia também, né? Até a gente estudar economia e ver que é uma ciência humana também. Isso, exatamente. Então vamos lá. Mais um aqui. Perito Criminal 2018 lá do Maranhão. Olha como é difícil essa questão, gente. De acordo com Max Weber, a moderna organização racional da empresa capitalista foi viabilizada pela contabilidade racional. Esse pensamento foi corroborado na ciência contábil por Vincenzo Masi, que identificou como objeto da contabilidade. Aí, antes de você responder, que eu sei que você já sabe a resposta. Sabe o que muita gente ia fazer? Gente, Max Weber, cara, vai lembrar, lógico, a gente lembra, né? Mas o que ele tem a ver com contabilidade? E outra, contabilidade racional, Vincenzo Masi. Você não precisa saber nada disso aqui, ó. Nada. O que ele pergunta? O objeto da contabilidade responde. Patrimônio. Patrimônio, tá vendo? Aí eles falam assim, pô, mas deu essa volta? Sim, Vincenzo Masi, um italiano, que conceituou lá a contabilidade, trouxe várias contribuições para as ciências contábeis e tudo. Mas você não precisa saber nada disso. Basta você saber o quê? Realmente, com conhecimento básico, a gente consegue matar um monte de questões, né? É isso que eu preciso que vocês façam. Pegue esse básico, não crie. Tem um colega aí, é uma dica, tá? Já não é nem da contabilidade, mas é uma dica que eu dou para vocês. Eu tenho um amigo que ele estudava, eu acho que eu contei no início, mas só detalhando um pouco mais. O sonho dele era ser auditor da Receita Federal. Então ele estudava muito e ele sabia muito. Pra você ter uma ideia, eu tirava dúvidas com ele, assim, de prova e tal. E ele não passava em concurso. Eu passei, ele continuou, na época a gente estava na aeronáutica e tudo, ele continuou na aeronáutica, eu saí. E eu vivia dizendo para ele, o problema dele é que ele achava peguinha em tudo. Então ele estudava tanto que ele lia uma questão dessa aqui, ele começava a perguntar assim, poxa, mas Max Weber não ia falar, não ia ter nada a ver. Vincenzo Masi, não. O cara, assim, brincando, né, gente? Mas ele ia marcar a Hacienda, por exemplo, mas não marcaria patrimônio. Então E a Hacienda tem alguma coisa a ver mesmo com a contabilidade? Tem Hacienda é patrimônio, só que foi um conceito mais antigo que a gente tinha, hoje não se utiliza mais. Alguns livros ainda traz essa questão da Hacienda, mas poderia até ser objeto de recurso aqui, dizer que a Hacienda também pode ser considerado patrimônio da entidade, mas aí vocês já sabem, né, gente? É CESP, vai no que está mais certo. Se você nunca ouviu falar de Hacienda ou ouviu falar de patrimônio, marca patrimônio, tá bom? E detalhe, essa aqui não é certa ou errada, né, pelo visto. Se você está na dúvida, é aquela lógica, se vai deixar em branco ou não, mas às vezes o conhecimento básico é suficiente, sim.